Boa tarde. Nossos agradecimentos a todas e todos pelas suas prestigiosas presenças, aos que nos acompanham à distância, que são sempre bem-vindos, embora não os vejamos, lamentamos não os ver, mas gostamos muito de saber que estamos sendo assistidos em vários pontos do país. Cumprimentar os caros colegas da academia, Antônio Carlos Sequim, que é o coordenador-geral dos ciclos de conferências desta casa, secretário-geral desta casa e, neste momento, presidente desta casa, né? Ricardo Cavalieri, mestre Ricardo Cavalieri, mestre Evanildo Bechara. Quem mais eu vejo aqui? Bom, saudar escritores aqui presentes, Lúcia Bittencourt, o Saerp, ali, que eu estou vendo atrás, e Edgar Teres Ribeiro. E dizer o seguinte: hoje vamos falar de literatura e pintura a cargo de um escritor-pintor, Evandro Nascimento. Vai nos falar de Van Gogh, que é personagem dele. Um personagem, uma pessoa que virou um personagem do primeiro romance dele, né? Evandro Nascimento nasceu em Camaquã, no sul da Bahia, e eu nasci a 600 quilômetros de distância dele. Isso, para o tamanho da Bahia, não é nada. Não é nada, é uma brincadeira. Mas, quando eu era menino, aprendi na escola que a Bahia era 2 vezes maior do que a França. É um pouco de exagero, mas é maior do que a França. É maior? Achei que fosse do mesmo tamanho. 2 vezes é um pouco de exagero. Evandro é do sul. O sul é para onde iam... O sul é o lado rico do estado. Era para onde iam os pobres da minha terra. Já foi, não é mais. Voltou, assim. O Cacau entrou em decadência. O Cacau voltou. Bom, ele é escritor, artista visual, ensaísta e professor universitário. Graduado em letras. Antônio Cícero, cadê o Antônio Cícero que eu não estou vendo? Está lá atrás. Você também se esconde aí? Está com medo de mim? É um grande amigo. Né? Sou tão feio assim que você foge, assim, fica escondido. Mas vamos falar do Evandro Nascimento, meu caro conterrâneo, que é graduado em letras pela UFBA, mestre pela PUC do Rio e doutor pelo UFRJ com bolsa de pesquisa na Sorbonne. Ulalá! Publicou, entre outros, os livros de ficção Cantos do Mundo, contos, da editora Record, finalista do antigo Prêmio Portugal Telecom, atual Oceanos, e Diários de Invenção, Impressões do Estrangeiro, editora Circuito, bem como os livros de ensaio Pensamento Vegetal, A Literatura e as Plantas, da editora Civilização Brasileira, que também é da Record, tradução chilena El Pensamento Vegetal, publicado pela Mimesis, Clarice Lispector, uma literatura pensante, da editora Civilização Brasileira, foi professor na Universidade Federal de Juiz de Fora e na Université Stendhal de Grenoble. Fez pós-doutorado em filosofia na Universidade Livre de Berlim. Realizou conferências e minicursos em diversas instituições nacionais e internacionais, como o USP, PUC de Valparaíso e a Manchester University. Foi um dos curadores da Flip 2021. Nieri, como é que se pronuncia? Nieri, A Literatura e as Plantas, na qual dividiu uma mesa redonda com o botânico italiano Stefano Mancuso. Obrigado.
A palavra é sua, professor, doutor, escritor, pintor. Obrigado. E amigo e conterrâneo. Evan. Muito obrigado. Bom, fiquei meio encabulado com essa apresentação, mas vamos lá. Antes de mais nada, imensos agradecimentos ao professor, poeta, ilustre Antônio Carlos Sequim pelo convite, ao meu amigo, conterrâneo, ilustríssimo romancista, excelente romancista, Antônio Torres, a meu amigo Antônio Cícero, que está na plateia, e agradecimento a todas as pessoas que estão aqui. É um retorno à academia. Antes da pandemia, eu fiz uma palestra aqui, que fez parte de um livro que eu acabei publicando, O Pensamento Vegetal. Eu falava, então, de Fernando Pessoa, Alberto Caeiro e a questão das plantas. Então, é um retorno, é um prazer e uma honra poder compartilhar com vocês algumas ideias em torno desse personagem tão fascinante, né, e tão complexo, e talvez decepcioná-los um pouco, por um lado, né, e humanizar mais o mito, né. A minha fala vai ter três momentos distintos. Eu vou começar falando o que me levou a escrever esse romance, a que eles se referiam, né, Diários de Vincent, do Ivanson, Impressões do Estrangeiro. No segundo momento, a questão da literatura e da pintura, como ela aparece com toda a força. E, por fim, uma questão que está no próprio Van Gogh, falar metaforicamente a pintura como uma forma de tradução. A palavra é dele, traduzir, tradução. Bom, a minha curiosidade sobre Van Gogh remonta à minha infância, espero. Esse quadro eu vi quando eu tinha 11 para 12 anos, volumes anexos à Enciclopédia Delta Larousse, não? E se chama La Berceuse, não? É a mãe de Marcelle, que ela é a esposa do carteiro Roulin, que Van Gogh pintou mais de um quadro dessa mulher, não? Ela está segurando uma corda que é do berço da bebê Marcelle. Esse segundo quadro, que estava também no volume da enciclopédia, é a igreja medieval de Auvers-sur-Oise, onde Van Gogh morreu, não? E eu tive a chance de conhecer em 2019 essa igreja e fiquei absolutamente fascinado. Então, meu primeiro contato com Van Gogh foi aí, não? E, a partir de 2014, eu voltei em 2014 à Holanda, já tinha ido lá em 92, na época em que eu morava na França, e tinha visitado já o Museu Van Gogh, mas em 2014 eu tinha uma ideia de escrever algo sobre Van Gogh, poderia ser um ensaio, eu queria fazer uma ficção, poderia ser um conto, uma novela. E aí eu voltei a Amsterdã, visitei o museu, não? Maravilhoso, espetacular. E, através de amigos, eu soube de um segundo museu que tem o segundo maior acervo de obras de Van Gogh, que fica no coração da Holanda, se chama Kröller-Müller, fica em Waterloo. É um museu espetacular, inclusive esse quadro da mãe, da mulher, né, do Roulin, está lá, mais de uma versão, é um quadro que ele fez mais de uma versão. E, a partir daí, eu voltei para o Brasil com uma ideia mais forte ainda, só que apenas em 2017 eu vou adquirir essa correspondência completa, uma edição belíssima, uma edição de capa dura, organizada pelo Museu Van Gogh em 3 línguas, em holandês, em inglês e em francês. Eu adquiri o francês porque é a língua que eu me sinto mais próximo. E aí eu achei assim, eu encomendei, eu nem comprei lá na França, eu trouxe através da Amazon, a um preço bastante razoável, graças a Deus, e pude ter acesso, então, à correspondência completa, né? Foi um trabalho de 15 anos, espetacular, porque tem não só as cartas, mas tudo que Van Gogh cita nas cartas é reproduzido, né? Então, realmente é uma coisa impressionante. As imagens pequenas são referentes a obras que ele já citou e é citada como nota de pé de página. É a primeira vez que eu vi nota de pé de página como imagem, né? Deve haver outras, mas eu não conhecia esse recurso, né, de usar imagem como pé de página, né? E aí o quarto de Arno,
foi uma imagem que eu me lembro, com 16 anos, eu comprei um manual de desenho e tinha na quarta capa essa imagem. E as cartas de Van Gogh têm essa característica, ele fazia croquis. Por que ele fazia o croquis? Porque, evidentemente, não havia máquina digital nem máquina portátil. Não? Então, a maneira que você tinha de mostrar, um artista tinha de mostrar a outras pessoas o que estava fazendo, ou era fazendo um desenho, não? Um croquis, não? Um rabisco, ou então fazendo uma litogravura, algo desse tipo, que custava bem mais caro. Não? E o Van Gogh, então, ele prolifera, ele quer sempre dar notícias a Theo, que é seu irmão, é o maior correspondente, não? Daquilo que ele está fazendo. Não? Então, eu fui lendo, mergulhei nessa correspondência e também comecei a importar e a procurar livros. Né? Tinha saído uma biografia muito boa pela Companhia das Letras, mas com problemas, porque eu acho que os biógrafos norte-americanos eles não entenderam a obra de Van Gogh, eles entenderam os fatos da vida, que estão bem repertoriados, mas faltava o conhecimento mais afim, não? Da pintura, da questão técnica de Van Gogh. Não? E aí eu acabei publicando esse livro, Diários de Vincent, ou de Vincent, Impressões do Estrangeiro, em 2021. E recentemente saíram essas cartas a Theo, né, uma edição que eu vou utilizar, inclusive, aqui nas citações, muito boa, é a primeira vez que se traduziu diretamente, inclusive, do holandês. Né? Van Gogh escreveu 2 terços das cartas em holandês e 1 terço em francês. Né? E aí eu já começo a tentar mexer um pouco no mito. Né? E escreveu também em inglês. Né? Quer dizer, à medida que eu fui pesquisando a obra, isso aí já é o período dele em Londres, eu fui descobrindo o Van Gogh que eu não conhecia, em absoluto. Primeiro, um leitor voraz de literatura. Estão repertoriados pelo menos 200 autores ao longo da vida que ele conheceu, que ele leu alguma coisa. Alguns desses autores ele leu diversas vezes. Ele era louco absoluto por Zola, Flaubert, os autores franceses e Charles Dickens. Não? As cartas proliferam, né? As citações sobre esses autores proliferam. Então, uma erudição absurda que começa com poesia. É curioso isso. Ele foi um adolescente apaixonado por poesia e ele fazia cadernos de poesia para dar para as pessoas. Ele fez 4 cadernos, um de 60 páginas, copiadas, simplesmente com Heine, com Goethe, com Longfellow, autores assim da máxima estatura. 2 ele deu para Theo, que era seu irmão mais novo, né? E que ele, no início, ele era assim uma espécie de protetor de Theo, depois vai ser o contrário, Theo vai ser o mecenas dele. Então, eu já fiquei espantado com isso. A prolifera... E ele lia o tempo, e ele citava os autores, ele comentava, ele mandava livros para Theo quando estava distante. Não? E você vê a vivacidade com que ele se relaciona. Então, já estamos aí no campo da literatura. Não? Há um ponto tal que já existe um livro que chama Vincent Books, não? Que a autora diz simplesmente que a primeira paixão dele é a literatura, na verdade, e uma paixão que nunca ele vai retirar, e que ele comenta mesmo, ele chega a teorizar, e eu vou tirando proveito dessas informações para criar minha própria ficção, evidentemente. Não? E uma outra coisa, não? É uma biografia de uma complexidade enorme. O mito é simplesmente gênio louco, intuitivo, que se suicida. O mito é esse, não? Que todo mundo conhece. Pois bem, Van Gogh era de uma racionalidade extrema. Não? Várias vezes ele fala na questão lógica, da pintura lógica, da necessidade de ter um conhecimento das coisas. Ele calcula tudo o que ele vai fazer. Não? E ele, sobretudo, desenvolve teorias sofisticadíssimas, porque ele lê os teóricos. Bom, aí já entra no campo também da pintura. Então, qual é a erudição também que ele tem magnífica da pintura? Uma citação assim, de autores, desde a tradição holandesa, que ele conhece a fundo, a tradição francesa, que ele é apaixonado, e diversos outros, não? A que ele se refere, os italianos também. Simplesmente, ele foi marchand. Durante 5 anos, primeiro, ele abandonou os estudos com 15 anos de idade. Não se sabe se foram os pais que tiraram. Né? A família era rica. A família, o pai era pastor, morava numa casa enorme, um presbitério, com empregados. Né?
Mas tinham muitos filhos, talvez por isso tenha sido necessário tirá-lo da escola. Não se sabe exatamente por quê, ou se foi ele que tomou a decisão. E, a partir daí, ele vai trabalhar na maior empresa que existia na época de comércio de quadros, né? Uma galeria chamada Goupil e Companhia, que era internacional. Havia em Haia, em Bruxelas, em Paris e em Londres. E ele vai trabalhar, o tio Vincent, que tinha o nome dele, o convida a trabalhar nessa empresa, não? Onde ele vai passar 5 anos trabalhando e absorvendo uma cultura pictórica enorme, não? Primeiro porque a própria Goupil já era muito grande e trabalhava não só com quadros, mas também com reproduções de quadro. E ele era apaixonado por gravuras, ele era um grande colecionador de gravuras. E segundo, que ele tinha que se informar, então ele lia muito os periódicos especializados e ele tinha o conhecimento das últimas teorias, né, e das últimas escolas que havia de pintura, né? Tudo ao contrário do mito do louco, intuitivo, etc., etc. Então, o que mais surpreende nessa correspondência é exatamente essa erudição de Van Gogh. Ele falava inglês, ele falava francês perfeitamente. No final da vida, ele se recusa a escrever em holandês para o próprio irmão. Ele manda cartas todas, e cartas longas, não? Cheias de erros, mas assim, de uma exuberância linguística incomparável, não? Agora, de onde é que vem esse francês? Certamente desse período até 15 anos em que ele viveu, né, que ele estudou numa escola formal, e, sobretudo, pelas leituras. Ele lia o tempo todo, não? E, sobretudo, num período que ele começa a ler em francês, e mesmo antes de escrever em francês, ele já usava nas cartas a Theo muitas expressões e de uma riqueza de vocabulário que a mim me impressionou muito. Então, foi esse Van Gogh que eu fui descobrindo aos poucos, né, que morou em pelo menos 4 grandes cidades. Né? Ele morou em Amsterdã, ele morou em Haia, ele morou em Antuérpia, ele morou em Bruxelas, ele morou em Londres, 2 anos em Londres, morou em Paris uma primeira vez, como Marchand também. Só que aí vem o lado turbulento de Van Gogh, né? Depois de 5 anos trabalhando nessa grande empresa, ele foi promovido, morou em Londres, e daí esse contato dele com os jornais ilustrados de Londres, né? Entre eles o The Graphic, né? Que o deixa absolutamente apaixonado. Ele faz uma coleção enorme, né? Centenas e centenas de jornais que ele adquire e guarda, né, como coleção. Já ele se preparando. Até esse momento ele desenhava, mas não tinha nenhum projeto de se tornar pintor. E esse outro também era um periódico que ele amava também, que ele colecionou, né? Ele gostava tanto das gravuras que ele recortava e colocava num outro papel, né? Ele fazia colagens a partir desse repertório. Então, é esse Van Gogh extremamente arguto, extremamente inteligente, ao mesmo tempo com uma personalidade muito difícil. Resumidamente, não? Ele vai passar por... Depois que ele sai da Goupil, ele é demitido, não? E ele vai mostrar muito ressentimento mais tarde dessa demissão. Ele disse, houve uma incompreensão mútua, ele é demitido, e, a partir daí, vai ser um tormento só, porque ele não vai ter nenhum emprego fixo. Ele tenta ser livreiro, não dá certo. Não? Num certo momento, ele vai querer seguir a carreira do pai de pastor, só que, como ele tinha abandonado os estudos, ele queria entrar na Universidade de Amsterdã. E aí ele não podia entrar, ele não tinha formação. Ele passa 1 ano em Amsterdã, morando com outro tio, e se preparando para a universidade. Quem é o mentor, não? Quem é o tutor de Van Gogh? Um indivíduo chamado Maurício Mendes da Costa. Quando eu vi esse nome, eu tomei um susto. Um judeu de origem portuguesa, simplesmente. Que aí eu vou aproveitar como personagem no meu romance, né? Esse professor era um latinista, era um helenista, renomado. Na época que ele dá aula para Van Gogh, ele tinha a idade de Van Gogh. Ele tinha 20 e poucos anos, era jovenzinho. Mas depois ele vai se tornar um grande helenista, ele cria uma companhia de teatro, de tragédia grega, etc. E ele dá um testemunho sobre Van Gogh, dizendo, poxa, eu fui professor de Van Gogh, quando Van Gogh, na verdade, ainda não era, nem de longe, ainda o artista. E Van Gogh vai ter todo um período
em que ele vai estar voltado para a religião, que é esse período, né? Ele vai acabar desistindo, porque ele nem presta o exame da universidade, porque ele não tinha condições, ele não tinha preparo suficiente, acaba sendo um fracasso. E depois ele tenta ser um evangelizador, né, na Bélgica. Também ele fracassa, dá uma autorização para ele pregar, mas essa autorização depois é tirada. E, finalmente, ele acaba na região do Borinage, que é uma região mineira, em que ele vai encontrar extrema pobreza e aquela exploração típica de uma região mineira, né? E é aí que ele começa a levar a sério o desenho. E é por sugestão de Theo que ele resolve, então, se tornar desenhista, né? Ele achava que ele ia ser um grande ilustrador, que ele viveria, a partir de então, como ilustrador, né? E, a partir daí, começa uma sociedade que vai durar a vida inteira, né? Theo vai ser o grande mecenas de Van Gogh. Theo, que era bem mais jovem do que ele, vai ser o mecenas dele. Porque, nesse meio tempo, Theo entrou para Goupil, ele era marchand, né? Vai ser um marchand importante, que depois vai morar em Paris, e ele vai sustentar o irmão, a carreira do irmão, né? E é impressionante, porque, desde cedo, quando Van Gogh ainda estava longe de ser o grande artista que nós conhecemos, Theo acreditava, não, apostava na carreira do irmão e foi um grande incentivador o tempo todo. Mas Van Gogh vai passar, depois que ele assume como artista, por vários problemas, não? Um deles é o momento que ele vai à Haia, não? Ele entra no estúdio de um parente por casamento dele, Anton Malve, que é um artista da escola de Haia famoso e tudo, que o acolhe bem. Só que depois ele se junta a uma prostituta que tem um filho, ela depois tem um bebê, e aí é uma família protestante, inaceitável aquilo. A partir dali, ele começa a ser um estranho na família. E vai ter uma série de problemas familiares, conflitos com o pai, etc. Depois de uma certa ameaça, ele abandona. Agora, o curioso é o seguinte, porque Van Gogh, desde o início, ele assume... ele é um autodidata, não? Ele compra os manuais da época de Cassagne, Barga e outros, Jérôme, que eram grandes professores e artistas que faziam manuais de desenho. E os manuais de desenho não eram só teoria, eram exercícios para você realmente aprender perspectiva, aprender todas as regras do desenho. E ele faz obsessivamente, ao lado obsessivo dele, não? Ele faz obsessivamente esse desenho e vai desenvolvendo uma técnica, desde o início, muito, muito clássica. No início, é o desenhista clássico, né, com todas as características de perspectiva, sombreamento, volume, etc. etc. Mas são lindos, são clássicos, mas são lindos. E aí, um dado curioso, disse apenas que ele vendeu um único quadro na vida. Bom, como quadro, até isso é duvidoso, porque tem um personagem de que eu vou falar depois, que é o Père Tanguy, que possivelmente terá vendido outros quadros dele. Mas, antes disso, esse mesmo tio Vincent, né, o tio Saint, que era dono da Goupil, que já estava meio brigado com ele, gosta demais dos desenhos deles e encomenda 12 desenhos em Haia para Van Gogh. E ele fica felicíssimo. Esse reconhecimento do tio, que era dono de uma galeria, que faz essa encomenda, não? Então, isso também ajuda um pouco a desmontar a ideia de que ele só ganhou dinheiro uma vez, não? Com a venda de um quadro já no final da vida. Bom, então, esse lado dele autodidata, ele vai ter umas lições com Anton Malve, mas, rapidamente, ele vai sair do ateliê, porque ele não se dá mais bem com o Malve, que é esse artista consagrado da escola de Haia, e aí ele começa a pintar sozinho, não? Ele começa a fazer exercícios de pintura. E uma outra questão, não existe um estilo de Van Gogh. Nós estamos viciados na Noite Estrelada, naqueles clássicos dele, nos autorretratos, etc. Aquele é um aspecto de Van Gogh, não? Tem toda uma fase do começo do exercício dele, sobretudo quando está morando na Holanda, que é uma fase que ele mesmo chama de a fase cinza, não? É uma tradição sombria, são quadros belíssimos, mas é uma tradição sombria, não tem aquela explosão de cores, que ele só vai descobrir quando ele chega a Paris. Aí, esse é um quadro típico, não? Já o motivo camponês, muito inspirado em Millet, que é um pintor clássico, né, do período romântico realista francês, é aquele do Ângelus, não? Jean-François Millet é o pintor do Ângelus, é o quadro mais famoso dele.
E o Van Gogh era absolutamente apaixonado. É um dos grandes mestres de Van Gogh. Então, na fase, ele vai dizer que é o cinza holandês, é uma coisa acinzentada, sombria, e também de Millet, né? Os Comedores de Batata é um quadro curioso, porque ele vai considerar o primeiro quadro de verdade dele, não? É curioso porque não tem nada de realista, não? A não ser a temática, não? Já está muito mais próximo de uma caricatura do Daumier, por exemplo, que era um caricaturista que ele adorava, não? Do que da pintura que ele pretendia fazer naquele momento, que seria mais... e ele sabia desenhar. O curioso é que ele sabia desenhar, mas nesse quadro, especificamente, que ele gerou uma série de conflitos, porque um grande amigo dele, Anton von Rappard, desprezou esse quadro, falou coisas horríveis sobre o quadro, e eles ficaram inimigos, não? Porque ele considerava já o primeiro grande quadro dele. Uma outra questão. Van Gogh, até a morte, ele se considerava um aprendiz. Não? Ele estava aprendendo a fazer pintura. Muitos dos quadros que nós admiramos, ele chamava de estudos. A maior parte, 90% dos quadros que nós achamos maravilhosos, para ele eram estudos. Ele chega a dizer, os quadros grandes são... quando ele considera a capacidade de fazer algo para ele melhor, ele faz os quadros maiores. Não? Os quadros pequenos são estudos. Não? Mas estudos que hoje valem milhões de dólares. Não? Aí já uma fase seguinte é quando ele chega em Paris, e aí nós teremos o Van Gogh, e essa é uma das razões que me fascinaram como brasileiro escrever sobre o Van Gogh, que é a questão, não, por que um brasileiro escrever sobre o Van Gogh? Uma das questões mais interessantes é que a Holanda, naquele momento, culturalmente, era periférica, botando todas as aspas nessa palavra. Né? Os grandes centros eram, né, das artes, da cultura, eram Paris, Londres e um pouco menos Roma. Né? O século de ouro da pintura holandesa já tinha passado, então ele chega como um típico artista, né, que vem de uma espécie de subúrbio da Europa, de uma periferia da Europa, né, e se depara com um monte de coisa acontecendo. Né? Não só a tradição realista, romântico-realista, que já tinha acontecido, mas as vanguardas, né, que vão abrir para o século XXI. O impressionismo já tinha acontecido, né, uma década antes. Isso é quando ele chega a segunda vez para morar com Theo, em 1886. Né? Então, já tem uma primeira geração impressionista, que é a geração de Degas, que é a geração de Claude Monet, de Edouard Manet, etc., etc., né? Que já não está estabelecida, não, mas está se estabelecendo. Começa a ser reconhecida, começa a vender, etc. E ele vai encontrar uma novíssima geração, que é mais nova do que ele, porque ele começa a pintar tardiamente, ele começa a pintar com 27 anos. Era muito tarde para você começar uma carreira. Né? É porque ele não tinha dado certo em nada. Então, no momento que ele assume, né, o desejo de se tornar pintor, né, ele já está um pouco além da geração que ele deveria ter começado. Né? Mas ele vai absorver tudo ao mesmo tempo. Então, ele vai absorver esse pintor que tinha acabado de morrer, que é Monticelli, um pintor... A gente só conhece por causa do Van Gogh. Tá? É um pintor de origem italiana, mas que morava em Marselha, não? Ou seja, morava no sul. Esse sul da França vai ser fundamental para Van Gogh. E que fazia já uns empastamentos, não? Uma tinta sobrecarregada. E numa das cartas ele diz como é que ele faz esses empastamentos. Ele vai meio que copiar o estilo do... Esse já é Van Gogh. E os dois são com vasos azuis. Ó. Ele faz os empastamentos com argila derretida misturada com a tinta. E ele consegue, então, aquela carga de tinta mais forte. Então, ele vai se deparar com Monticelli, que não era impressionista. Ele vai se deparar... no momento que ele chega, acontece a oitava e última exposição impressionista. Não se sabe se ele assistiu, mas tem grandes possibilidades. Por quê? O Theo já estava comercializando impressionistas, em Claude Monet, por exemplo. O Theo, que já estava em Paris, ele já era um marchand que comercializava e começava a promover os impressionistas. Né? E Van Gogh, o interessante é isso. Nas cartas, no início, ele demonstra uma indiferença em relação ao impressionismo, um desinteresse, né? E até uma rejeição daquele estilo. Né?
Mas, depois de alguns meses em Paris, convivendo, né, vendo os quadros, conhecendo, inclusive, alguns dos artistas, ele começa a se interessar profundamente. E ele vai receber, além digamos assim, dessa carga, né, que vem do impressionismo, também as pinturas, as gravuras japonesas que estão na moda, né? Ele vai ser um grande colecionador de gravuras japonesas, né? Quando ele chega em Arles, ele diz: eu começo a ver as coisas com o olho japonês. O Japão se torna para ele assim, um paradigma de como fazer arte. Um dos catálogos que eu consegui importar foi exatamente Van Gogh e Le Japon, uma exposição feita no Museu Van Gogh, que é de uma finesse extrema, de uma beleza extrema. E aí você percebe, então, que era um artista, não, que aprendia. E a geração com que ele convive, que ele chamava do Petit Boulevard, do Pequeno Boulevard, é a geração que hoje a gente chama de pós-impressionista, que é Seurat, Signac, Anquetin, Bernard e outros. Tá? É um grupo bastante jovem, que está na fase de 19 e 20 anos, mas cheio de teorias, de teorias artísticas, não? Que Van Gogh vai absorver. Inclusive, ele, em Paris, ele chega a frequentar todas as aulas de arte que ele frequenta, não dá certo, porque ele não tem método, ou ele é expulso, ou ele desiste, ele tenta na Academia de Bruxelas, ele tenta na Academia de Antuérpia, e ele acaba saindo. Não? E em Paris ele ainda tenta com Cormon, que era um pintor clássico da época, um pintor de salão, e também não dá certo. Mas lá ele conhece Toulouse-Lautrec e Émile Bernard, que vai ser seu grande amigo em Paris. Não? Então, esse contato dele com esses artistas todos vão forjar o estilo Van Gogh extremamente variado, não? Que nós conhecemos. Até em parte. Isso é a fase clássica dele de desenho, é um dos primeiros desenhos, e aí já entramos na questão da literatura. Não? Por um lado, eu já falei nessa questão, né, do leitor compulsivo que ele era, não? Muitas vezes ele lia e relia, acabando no Paito-Mais, por exemplo, ele lê em inglês, depois ele lê em francês, lê e relê. Charles Dickens, ele lê no original. Alemão, ele lia em alemão. Não, ele lia. Alemão é muito próximo do holandês, não? Agora, francês, inglês, falar e escrever como ele conseguia, isso que é impressionante. E tendo uma formação de até 15 anos de idade, toda a linguagem dele vem de que moram a vida inteira na França ou na Inglaterra e não escrevem como Van Gogh. Né? Então, o fato de morar simplesmente não resolve a questão. Então, nós temos essa vivência dele, né? Essa convivência com os autores. Eu vou ler uma carta. Eu gosto muito dessa carta, que ele tinha uma irmã, ele tinha irmãos e irmãs, né? Mas tinha uma irmã chamada Ville Mignon, ou Ville, que ele amava, né? A irmã preferida dele. E ele se comunica, ele se corresponde muito com essa irmã, e tem uma carta que ele está no primeiro ano em Paris, e ele escreve para ela dando conselhos, porque ela fala da formação dela, do que ela anda lendo, autores que para ele não têm a mínima importância. E aí ele diz o seguinte: como eu, por exemplo, é o meio da carta, né? Posso contar os anos da minha vida em que perdi completamente toda a disposição para rir, sem me importar se era por minha culpa ou não. Por exemplo, eu, acima de tudo, sinto necessidade de dar umas boas risadas. Encontrei isso em Guy de Maupassant, um dos maiores contistas, né, e romancistas de todos os tempos. E há outros, como Rabelais, entre os antigos escritores, Henri Rochefort, entre os atuais, em que se pode encontrar isso. Voltaire em Candide. Ele adorava Cândido e Voltaire, adorava. Ele volta e meia ele citava o Cândido de Voltaire. Mais adiante ele diz o seguinte: ao contrário, se quisermos a verdade, a vida como ela é, Decourt, os irmãos Goncourt, por exemplo, em Germigny Lacerteux e La Fille Elisa, Zola em La Joie de Vivre e em L'Assommoir, e tantas obras-primas que pintam a vida tal como a sentimos e satisfazem, assim, aquela necessidade que temos de que as pessoas nos digam a verdade. A verdade vem pela literatura, né, não pela realidade. O trabalho dos naturalistas franceses, Zola, Flaubert, Guy de Maupassant, de Goncourt,
Richepin, Daudet, Haussmann, é magnífico. E não podemos dizer que pertencemos à nossa época se não tivermos tomado conhecimento dele. A obra-prima de Maupassant é Bel-Ami. Eu amo esse livro, é Bel-Ami. Espero poder conseguir entregá-la a você. A Bíblia é o bastante para nós? Hoje em dia, acredito que Jesus diria novamente para aqueles que se sintam melancólicos, não está aqui, ressuscitou. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Mais adiante, ele diz o seguinte, é uma carta longa, as cartas de Van Gogh são imensas. Assim, tem uma carta, até o que ele diz o seguinte, ele praticamente passou o domingo escrevendo uma carta longuíssima a Theo e a outra a Bernard, que morava em Paris. Mas o que isso importa? Tem uma ocupação suja e penosa. Ele se refere à pintura como uma coisa suja. É algo que lhe dá muito trabalho, a pintura. E se eu não fosse como sou, não pintaria. Mas, sendo como sou, sempre trabalho com prazer e vejo a possibilidade de brilhar por meio de pinturas, nas quais haja alguma juventude e frescor. Embora a minha própria juventude seja uma das coisas que perdi. Se eu não tivesse Theo, aí a dependência dele em relação a Theo. Eu não poderia fazer jus ao meu trabalho, mas porque o tenho como amigo, acredito que vou progredir mais e mais e que as coisas vão seguir seu rumo. Assim que eu puder, planejo ir para o sul por algum tempo, onde há ainda mais cor e ainda mais sol. E, acima de tudo, acho muito preocupante que você acredite... Aí vem um conselho de Van Gogh para a irmã, para ela se liberar mais. E, acima de tudo, acho muito preocupante que você acredite que precisa estudar para escrever. Não, minha querida irmãzinha, aprenda a dançar, ou se apaixone por um ou mais notários, oficiais, ou por quem quer que seja a seu alcance. É preferível fazer o maior número de loucuras do que esses estudos holandeses. Isso não serve absolutamente nenhum propósito, a não ser nos deixar sonolentos. E não quero ouvir nada mais sobre isso. Isso é o conselho que ele dá para a irmã se liberar. Bom, então, percebemos, não é, o modo, não é, como a impregnação, não é, o modo como ele fala à vontade dos naturalistas franceses, e com autores que hoje ninguém mais cita, não é, mas que ele conhecia a fundo, de leituras e releituras. Isso aí já mostrando os quadros, que aí é o outro lado também da presença da literatura na pintura dele. Quando o pai morre, ele faz esse quadro, né? É uma Bíblia, né? E ele tinha conflitos imensos com o pai. E do lado está La Joie de Vivre, de Zola. Ou seja, é o lado profano e o lado sagrado. E aí ele não se torna ateu, mas ele se afasta inteiramente da religião. Ele vai citar ainda, ele vai falar de Deus, mas de uma maneira... As cartas dele do período religioso são insuportáveis, são cartas de carola, cópia de trechos da Bíblia, é uma coisa assim bem fanática, não chega a ser fanática. Mas, a partir daí, esse quadro marca o afastamento do pai pastor e, consequentemente, da moral protestante. E aí, uma questão técnica, depois eu posso até voltar a isso, das cores complementares, é uma teoria sofisticadíssima que ele aplicava várias vezes na pintura dele, ele se refere explicitamente, ele usa na prática e na teoria, ele cita amplamente. Cores complementares, o Chevreul é o teórico, um cientista, né, que elaborou, são cores que nesse diagrama elas estão em oposição, né, o verde em relação ao vermelho, o violeta em relação ao amarelo e o azul em relação ao laranja. Né? Colocadas lado a lado, vão criar um contraste simultâneo, que ele vai tirar o máximo proveito disso. Agora, se você as mistura, elas se neutralizam. Não? A mistura dessas cores dá um cinza, não? Dá uma cor neutra. Não? O uso dele, e ele faz os dois usos. Ora ele usa para criar um acinzentado, ora para criar o contraste. Nós vamos ver pelo menos um quadro com esse contraste simultâneo. 5 minutos antes de terminar, você me avisa. Tá? Aí, esse tem um contraste simultâneo, que ele cita explicitamente na carta. Olha, eu fiz uma cadeira em homenagem a Gauguin, a cadeira de Gauguin, tem a cadeira de Van Gogh e Jean Arle, né? Em que eu uso o contraste entre o verde e o vermelho. Né?
o verde muito marcado na parede e o vermelho distribuído, né, entre a cadeira e o chão. É isso que é o contraste simultâneo das cores complementares, que é uma teoria, obrigado, que ele vai usar bastante. Tá? E aí eu queria botar no meu livro, a capa seria essa, mas aí eu descobri que já tinha um livro com essa capa e ficava estranho. Não? Romances parisienses, são diversos romances parisienses, não? Que ele lia, né, livros que ele não tinha muito amor ao objeto livro, não, a não ser como objeto plástico visual. Ele abandonava, ele dava os livros, etc. Não? E quando ele não tinha um livro, ele comprava novamente para ler aqueles livros que ele amava. Não? Seus livros de Charles Dickens, até o final da vida, ele cita. Ele cita Shakespeare no original, ele leu algumas tragédias de Shakespeare e também a comédia, Medida por Medida, no asilo. Né? Ele pede até uma edição barata, em inglês, né, para ele ler em inglês no asilo. Só um louco faria isso mesmo, como Van Gogh. Né? Bom, aí Bellamy, aqui com destaque, né, que ele também amava Bellamy, de Maupassant, né? E aí uma pintura feita em Paris. Né? Esse quadro, eu vou ler todo um trecho aqui, que eu acho que resume bem. É uma carta a Theo. É um dos poucos quadros. Ele se recusava a pintar de tête, de cabeça. Gauguin era obcecado por pintar de cabeça. Né? Ele usa muito essa expressão, de tête, de memória, não? Para poder usar a imaginação. E Van Gogh, um dos conflitos com Gauguin é exatamente esse, que Van Gogh precisava do objeto. Mesmo que ele modificasse o modelo, etc., né, fizesse algo absolutamente diferente, mas ele precisava. Esse é um dos poucos quadros que ele pinta de memória. É a mãe e a irmã no jardim de Etten, onde a mãe morava, né, e aí tem uma jardineira no fundo, né, com esse colorido todo, e aí ele fala as seguintes coisas. Vocês vão ver como se mistura aqui pintura e literatura. É longa a citação, mas ela resume bem algumas das questões. E agora, aqui, quanto à cor. A mais jovem das duas mulheres que caminham está portando um chale escocês, quadriculado de verde alaranjado e uma sombrinha vermelha. Aí a irmã, né? A mais velha veste um chale violeta azulado, quase preto, mas um buquê de dálias, algumas amarelas limão, outras variegadas de rosa e branco, vêm eclodir sobre essa figura escura. Atrás delas, alguns arbustos de cedro ou ciprestes de um verde esmeralda. E aí ele vai descrevendo. Eu vou passar aqui, é o que está sendo mostrado. Aí está. Sei que talvez ele não seja muito parecido, esse quadro, né, com os modelos, com as modelos, mas para mim expressa o caráter poético e o estilo do jardim, tal como o sinto, o jardim lá da Holanda. Ele nunca mais vai voltar à Holanda. Do mesmo modo, suponhamos que essas duas mulheres que estão caminhando seja você e a nossa mãe. Suponhamos ainda que não haja absolutamente nenhuma semelhança ordinária e tola. Na verdade, essa é uma carta à irmã. A escolha deliberada pela cor, o violeta escuro, violentamente manchado com o verde-limão das dálias, sugere para mim a personalidade da mãe. A figura com manta escocesa quadriculada de laranja e verde se destacando sobre o verde escuro do cipreste, esse contraste, exagerado ainda pela sombrinha vermelha, me dá uma ideia de você, vagamente uma figura como aquelas dos romances de Dickens, de Charles Dickens. Não sei se você compreenderá que podemos dizer poesia simplesmente ao organizar bem as cores, assim como podemos dizer coisas consoladoras com a música. A música para ele é uma referência. Ele fala de Wagner em mais de um momento. Da mesma forma, as estranhas linhas buscadas e multiplicadas que serpenteiam por todo o quadro devem não mostrar o jardim em sua semelhança comum, mas, em vez disso, desenhá-lo como se visto num sonho, ao mesmo tempo em sua natureza e, entretanto, mais estranho do que na realidade. Estou agora pintando também uma leitora de romances, que é esse quadro, uma leitora de romances, não? E, no fundo, uma estante com livros. Não? E já tínhamos visto aquele desenho, não, de um senhor também portando um livro. E esse é Madame Junot, l'Arlésienne, uma mulher pela qual ele teve uma certa paixão. Ela era casada,
ela é dona de um café noturno que ele pinta, né? Ele pinta e também o Gauguin, né? Vai fazer um desenho dela, pintura, né? E é uma personagem muito importante. Ela vai escrever, o casal Junot vai escrever para ele quando ele estará no asilo. Tá? Aí também aí uma outra marca, né, é o Tartarin, né, é um livro de Tartarin de Tarascon. É um livro de Daudet, que é um autor que ele admira profundamente, e aí é uma diligência, né, que ele pinta, inspirada no livro, né, essa diligência, que já tinha sido aposentada. O trem aposentou as diligências. Né, e ele gostava muito dessa história de Daudet, e ele pinta, está escrito Tarascon, a diligência de Tarascon. É uma pintura dele. Aí já é o Gauguin, o Van Gogh, que nós conhecemos, né, o mais conhecido, né, dos ciprestes. Ele dirá numa carta até que ele percebe que ele já está se tornando uma espécie de pintor dos girassóis. Mas ele disse: eu gostaria também de ser conhecido como pintor dos ciprestes, né, que é típico da região da Provença. Né? Ele vai para o sul em busca do sol, e aí tem toda uma parte que eu não vou poder referir aqui, né, detidamente, que é essa paixão pelo sul, pela cor, né, pela luminosidade. E quando ele encontra, quando ele vai conviver com Gauguin em Arles, né, na Casa Amarela, que era um projeto de comunidade artística, eles começam a falar no Ateliê dos Trópicos. Gauguin, pouca gente sabe, mas muito antes de ir para Tahiti, ele tinha passado pelos trópicos. Ele tinha morado um bom período, por causa do pai, no Peru. Ele tinha passado pelo Rio de Janeiro, uns 3 meses no Rio de Janeiro, e ele, sobretudo, tinha ido, né, com um amigo pintor fazer uma série de pinturas na Martinica. São quadros belíssimos, com negros, assim como ele fará no Tahiti, né, com as mulheres e os homens do Tahiti. Ele fez quadros também. Um deles, o Van Gogh conhece, acha belíssimo, chamado As Negras. Né? Esses são dados curiosos que a gente ignora. Né, e isso vai impregnar o discurso de Van Gogh. Né? Esse desejo, em vários momentos, e ele chega a dizer, né, o ateliê, o pintor do futuro virá dos trópicos, né, da cor dos trópicos. Né? A cor que ele começa a descobrir. Ele já tinha descoberto em Paris por causa dos impressionistas, por causa da gravura japonesa, mas que vai explodir em termos de cores exatamente em Arles, em Saint-Rémy, não? Que é o sul. Não? E há todo um jogo que eu exploro bastante no meu romance entre esse sul e esse norte. Não? E ele vai morrer no norte, porque ele vai voltar para Paris e vai morrer em Auvers-sur-Oise. Então, tem uma outra carta que eu acho bem interessante também, que é a carta que ele escreve a Leibniz. Temos uns 5 minutos ainda? Tem. 5. 3 minutos. 3 minutos, tá. Então é um bom momento para concluir. Nessa carta a Leibniz, que é um pintor que foi amigo dele, né, em Antuérpia, eles foram colegas, né, ele vai insistir nas teorias e vai falar, não, é nessa carta que ele vai dizer que ele conhece impressionistas mais interessantes, mas ainda não é um estilo que ele vai abraçar. E ele vai abraçar apaixonadamente, não, a ponto de querer promover. Ele nunca vai perder o lado marchand dele. Não? Ao mesmo tempo, tem um lado dele, não, eu não quero vender. Ele fala até que ele não quer que a obra dele seja vendida, os quadros dele sejam vendidos, sobretudo na Goupil, não? Porque ele tem um ressentimento da Goupil. Não? Mas, ao mesmo tempo, ele tem um desejo de promover os impressionistas, ele assume inteiramente. Não? Mas ele diz, o impressionismo não é escola homogênea, né? Cada um inventa o seu impressionismo. E ele nunca será. Tanto é que ele fica na história como um pós-impressionista. Por que pós-impressionista? Porque esse tracejado que a gente vê, típico, ele herdou de Signac, que foi seu amigo. Eles pintaram juntos em Asnières, na periferia de Paris. A diferença entre o pontilhismo e o divisionismo de Signac, o de Seurat são pontinhos, todo mundo conhece. O de Signac é um tracejado. E é esse que o Van Gogh vai mais utilizar, mais do que... Os pontinhos ele só usa mais nos desenhos, mas não na pintura. Aí temos, né, A Noite Estrelada, Paris Estrelé, ele vai fazer uma cópia, não? A paixão dele pelo Japão. Não? Essa é uma cópia
Esse é o modo como se... Até hoje, né? Um método de transferir a imagem. E aí é Van Gogh. Vejam a diferença. Né? É o que eu chamo de emulação estética. Né? Ele dá um outro colorido. Né? Ele tira proveito da gravura, mas dá um outro colorido. E aí também a emulação... Hiroshige, né? Os grandes, Hokusai, são os grandes artistas. O segundo é sempre Van Gogh. Eu perguntei ao oriental no museu de Van Gogh se estava certo. Ele disse, não, está tudo certinho. Ele conseguiu copiar direitinho os ideogramas japoneses. Né? Ele teve todo o cuidado. E aí vamos ver uma coisa, já concluindo na minha fala, o modo como ele fazia a emulação de outros artistas. Esse é um quadro de... E aí é quando ele está no asilo, né? É um quadro de Millet. E aqui é Van Gogh. Percebem a diferença? Ele faz uma série de pinturas com essa Van Gogh. Não? A grande diferença é incrível, não? O aproveitamento. Não? A Provença ajudou muito. Não? Esse é mais surpreendente, porque uma das características da litografura é inverter como num espelho a imagem. Olha o que acontece. Pintura de Van Gogh. Todo mundo conhece, quase todo mundo conhece essa pintura. Quem se lembra... Desculpem. Que essa pintura é de Van Gogh. É uma cópia. Ele vai sentir, inclusive, remorsos, ter medo de ser acusado de plágio. Não? Mas ele diz que não é plágio, é uma tradução. Ele usa a palavra tradução e traduzir. Tá? E aí também Van Gogh pegando... Esse é um dos quadros dele que eu mais gosto, como autorretrato, porque ele mostra a paleta dele. Tá? Ele está mostrando, eu pinto com essas cores, não? Com esses tons, com essas tonalidades. Não? Esse é o retrato, já, como adulto, é o único dele reconhecido. Esse é um amigo dele que pintou em Paris, eu acho que é o Van Gogh. O autorretrato dele é uma transformação. John Peter Russell, que era um australiano, e faz uma pintura e coloca... A gente não lê, mas através de ampliação se lê Vincent Amitié. Vincent, amizade. A Casa Amarela. Aí é um amor da vida dele, a Segatória, mas que não dá certo, que ele conhece em Paris. Père Tanguy, não? Père Tanguy, o vendedor de tintas. Esse é o carteiro. Não? Esse é um subtenente Zuavo. Não? E esse é o Van Gogh que eu mais gosto hoje em dia. Não é que eu mais gosto, mas é um dos que eu mais gosto. Das coisas pequenas, das coisas diminutas. Não? Do subbois, a parte baixa do bosque. Não? Raízes. Não? Tentaram identificar o local do que foi pintado. Isso, eu acho absurdo. Isso aí já caindo na abstração. Já é o Van Gogh entrando para a abstração. Voltamos ao início. Já estamos concluindo? Posso concluir? Tá. Eu vou cometer uma pequena ousadia aqui, mostrar um pouco como é que eu traduzi Van Gogh ao meu modo. Não? Sempre interpretando, sempre tentando absorver aquilo. Não? Foram 4 ou 5 anos de aprendizado com Van Gogh. Que só tive alegrias. Não? Nem no momento que eu escrevi sobre o asilo, eu senti nenhum tipo de dor ou sofrimento. Ele diz, a conclusão, um pouco melancólico. Se um dia eu desaparecer da cena artística, aliás, a verdade é que ainda nem existo nela, ao menos alguém de talento legitimará a minha pobre existência para uma vida precária, uma arte sublime. A dele, claro, ele está se referindo a um outro artista. Em todo caso, me vejo inteiramente em sua tela. É o retrato pintado por Russell, né? Aquele retrato que nós acabamos de ver. O resultado é melhor do que qualquer um dos meus autorretratos. Ele reconhece isso, superando de longe o próprio modelo. Ele retocou todos os meus defeitos. Como não precisa de dinheiro, ele era rico, Russell, só pode ter feito isso por esmero artístico. Bela pessoa, excelente artista. É o retrato que lhe devolvo. Muito obrigado. Muito obrigado, dizemos nós. Obrigado. E deu para nós todos percebermos como
o senhor pintou e bordou o seu romance Diários de Vincent, Impressões do Estrangeiro. Isso me faz lembrar o seguinte, essa conferência de hoje, de um gigante do jazz chamado Miles Davis, que também era pintor. Né? Ele dizia o seguinte: pintura é música que se pode ver. Pintura é música que se pode ver. E música é pintura que se pode ouvir. Eu acho que o senhor fez aqui uma paráfrase disso, parafraseou o Miles Davis, dizendo-nos: pintura é literatura que se pode ver. E literatura é pintura que se pode ler. Obrigado. Né? Antes o coordenador tem que se preparar um pouquinho, fazer um dever de casa, claro, para estar... não fazer feio diante do conferencista, né? E encontrei nos meus alfarrábios um livro chamado Memorial de Grandes Ausências, de um querido amigo pernambucano, Aloysio Falcão. É um pernambucano radicado já há muito tempo em São Paulo, jornalista e escritor. E que ele traçou 14 perfis irretocáveis de personagens extraordinários das letras, das artes, das ciências, das lutas e dos fatos sociais, que somente quando estavam ausentes deste mundo ganharam reconhecimento histórico. Entre eles, o seu personagem, Van Gogh, né? Cujo perfil Aloysio começa a traçar pelo ano do centenário da sua morte, 1990, quando o leiloeiro da Christie, a mais poderosa empresa do mercado internacional de arte, ergueu o martelo e gritou: 82 milhões e 500 mil dólares. Se você sabe de qual é salteada essa história, né? Nunca se ouvira antes, em toda a história da pintura, uma oferta de tamanho vulto. O objeto de desejo era apenas um quadro pintado por Van Gogh em sua fase de quase loucura no sul da França, lá em Arles, né? Diante da plateia estupefata, o leiloeiro bateu-se o martelo e foi declarado vencedor o milionário japonês Ryori Saito, que imediatamente se apossou do retrato do Dr. Gachet, pintado em 1890, quando Van Gogh era paciente desse médico. Né? Você conhece essa história, mas eu não conhecia. Né? Ele fecha o seu texto, Aloysio, dizendo que, aspas para ele, tão vivas e diferenciadas foram as cores e formas de Van Gogh, que a natureza, em suas telas, aparece como refeita pela mão de um Deus perfeccionista, e que, afinal, tudo se resume a uma sucessão de cores tão intensas de um artista cuja obra justifica a humanidade. Agora, tem um problema aí. É interessante, Van Gogh tinha horror à ideia de que um quadro, uma obra de um pintor, fosse hipervalorizado depois da morte. Ele tinha verdadeiro pavor. Quando Millet morre, o Ângeles é vendido por 1 milhão de francos. Ele fica horrorizado. Não? Ele lutou a vida inteira para que os pintores fossem valorizados enquanto vivos. Ele se recusava a trabalhar com pintores mortos exatamente para não explorar. E, infelizmente, foi exatamente a tragédia. Ele passou a vida inteira pobre, dizendo: a minha geração sofre muito, nós não ganhamos nada. Ele lutou para viver da sua arte. Infelizmente, foi a tragédia que aconteceu. Né? Após a sua morte, a especulação se tornou absurda. Né? Exatamente o que ele não queria acabou acontecendo. Isso aparece muito na correspondência dele. Bom, amigos, só nos resta convidar todos para ler o romance do nosso amigo Evandro. Todas as livrarias,
a todas as... Hoje livro é raro você encontrar em livraria, você acha? Mas nas acha plataformas, fácil, né? é só Não, mas pegar, não tem. Não. pegar. Bom, como nessa casa o espetáculo não pode parar, terça-feira temos mais. Temos Os Deuses do Olimpo, com o conferencista Rafael Brunhara, né? Aqui, segunda-feira, aqui, às 4 da tarde, às 16 horas, também coordenação geral do Dr. Sequim, né? E segunda-feira, dia 3/6, temos aqui o espetáculo Voos de Vila, impressões rápidas sobre todo o Brasil. É o Vila Lobos, né? Todos estão convidados, vai ser segunda-feira, 3 de junho, às 17 horas. Criação e direção do maestro arranjador e acadêmico Gil Jardim. Continuando, todas as terças-feiras de junho, vamos ter aqui o ciclo Machado de Assis e a questão racial. Que esse ciclo será aberto dia 4 de junho, com Machado de Assis, o devir negro na literatura brasileira, a cargo de ninguém menos do que Jefferson Tenório, o autor de O Avesso da Pele. Então, boa noite e muito obrigado.